Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos 23 a 26. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto sem, contudo, deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Gostaria de comentar um episódio marcante na vida de São Luís, aproveitando que ontem foi a sua festa. Como vimos ontem, os pais de São Luís foram pessoas extraordinárias. E o seu pai, momentos antes de morrer, voltou-se para São Luís e lhe disse: Meu filho, lembre-se apenas de uma coisa: é melhor morrer do que cometer um pecado mortal. Sua mãe, Branca de Castela, também lhe dizia a mesma coisa: Filho, eu te amo muito, você é muito especial para mim, mas eu prefiro que você morra a cometer um pecado mortal. Por que os seus pais lhe diziam isto? Na verdade, os seus pais nada mais foram do que católicos de verdade. Sempre os católicos pensaram assim. E por quê? Porque, como diz São Paulo, o pecado mortal volta a reproduzir a paixão de Cristo. Ou seja, o pecado mortal, para quem ama a Deus, para quem ama Jesus Cristo, é a pior coisa que podemos fazer. Infelizmente, hoje, as pessoas perderam a noção da gravidade do pecado mortal e os cometem sem nenhuma dor. Tendo este contexto, podemos entender um episódio que ocorreu na vida de São Luís, comentado no vídeo a seguir. Vejamos. São Luís IX, São Luís, rei de França. Ele tinha um guerreiro que estava sempre a seu lado, chamado Joinville. Esse Joinville estava ali, sempre ajudando, auxiliando em qualquer batalha, em qualquer dificuldade, em qualquer momento, nas provas, nas dificuldades, nos grandes perigos, sempre estava Joinville a seu lado. Um dia, São Luís, rei de França, conversando um pouco sobre uma peste que tanto mal fazia às pessoas naquele tempo, uma peste que não tinha cura, portanto as pessoas tinham muito medo de contrair, que era a lepra, portanto uma doença muito grave, que fazia com que a pessoa, aos poucos, começasse a ter os seus membros em estado de putrefação. Portanto, a pessoa estava se desenvolvendo, vivendo normalmente, e de repente atacava a lepra, caía a ponta de um dedo, caía a ponta de uma orelha, caía a ponta do nariz, a pessoa ia se desfazendo, ia se putrefazendo, viva, numa coisa terrível, como que sentindo esse lado duro da natureza humana se deteriorando ainda em vida. E um dia, conversando sobre a lepra com Joinville, o rei disse: a lepra realmente é uma doença terrível, mas eu prefiro ficar leproso do que cometer um pecado mortal. E Joinville disse: mas onde já se viu uma coisa dessa? Ficar leproso, que coisa terrível! Eu preferiria cometer 30 pecados mortais do que ter a desgraça de ficar leproso. Mas o rei continuou insistindo e mostrando de que realmente tinha uma alma de rei, mas não só a alma de rei, tinha a alma de um santo. São Luís dizia: é preferível a lepra, é preferível a morte com lepra do que um só pecado mortal. Vejam como é séria a vida. E nós só aplicamos aqui o caso de Joinville. Ele disse que preferiria cometer um pecado do que ficar leproso. Nós não podemos compactuar dessa mentalidade de Joinville, naquele momento em específico. Não que fosse uma pessoa ruim, era uma pessoa boa, estava ali ao lado do rei sempre, um rei santo, mas tinha suas lacunas, tinha suas deficiências, tinha suas fraquezas. Nós também, que somos católicos, nós que somos filhos de Deus, que temos Nossa Senhora por mãe,
Nós não podemos escolher o pecado jamais. É o que dizia São Domingos Sávio: eu prefiro morrer do que pecar. É preferível 1000 vezes a morte do que um só pecado mortal que mata a nossa alma e ofende a Deus 3 vezes santo. Vamos pedir a Deus, nosso Senhor, por intercessão de Sua Mãe Santíssima, invocando a proteção de São Luís IX, que nós sejamos almas íntegras, almas retas. Que lição nós podemos tirar de hoje? Dizem que São Luís não cometeu sequer um pecado mortal na sua vida com plena consciência. Seguindo o exemplo deste grande santo, procuremos viver como verdadeiros católicos, formulando este propósito de preferir a morte a cometer um pecado mortal. Como sabemos, se temos a infelicidade de cometermos algum pecado mortal, Deus nos perdoa se estamos arrependidos, mas isto não tira a enorme gravidade deste pecado. Pensemos nisso. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.